presidente Acervo Graz, que preside a sessão, fez um belo pronunciamento. Nesse momento, eu venho também à tribuna para fazer alguns comentários, aproveitando essa manhã de sexta-feira, onde o espaço é destinado para isso, para que cada senador que está em Brasília possam, dentro do limite das suas agendas, usarem a tribuna para expressar o seu ponto de vista sobre temas nacionais e também temas específicos de cada estado, já que aqui nós representamos os estados. Senhor presidente, eu quero primeiro registrar que essa Casa aprovou a resolução número 1 de 2013, que altera o regimento interno aqui do Senado, do Congresso, né? E que definiu com isso novas regras para a apreciação de vetos. Pela referida norma, criada pela comissão mista, há uma determinação de calendário de tramitação de 72 horas. Nesse período, o veto deve ser colocado em votação na ordem do dia da sessão conjunta imediata. Além do que, a pauta das sessões conjuntas do Congresso ficam sobrestadas para qualquer outra deliberação até a votação final do mesmo, ou seja, do veto. Caso, por qualquer motivo, não ocorrer a sessão, deverá ser convocada a sessão para a terça-feira seguinte, que são sessões deliberativas, principalmente terça, quarta e quinta. Por que eu lembro isso? Porque temos necessidade, senhor presidente, de apreciar já vetos pautados com objetivos de deliberar sobre temas importantes. É um espaço, uma prerrogativa importante também da Presidente da República, que ela possa vetar ou não essa matéria. Mas o Congresso, por sua vez, principalmente a partir dessa norma, não pode se omitir de deliberar contra ou a favor do veto colocado pela presidenta. Explico isso mais uma vez, senhor presidente, porque nós temos que deliberar sobre o projeto de lei número 2 de 2015 do Congresso Nacional. O projeto que estou comentando abre o orçamento da Seguridade Social da União em favor do Ministério da Previdência Social, um crédito especial de R$ 368.258.333 reais para o pagamento do Aeros, que são esses homens e mulheres que deram a sua vida levando o Brasil pela via aérea para todo mundo e que depois, infelizmente, o fundo faliu e eles ficaram praticamente sem receber salário. O valor tem por objetivo o cumprimento de sentença judicial em decisão antecipatória. Milhares de idosos já morreram sem receber um centavo sequer do que tinham de direito. Agora que há uma decisão, agora que o governo está mandando fazer a sua parte, o projeto para o Congresso, só falta o Congresso votar. Então não dá agora para nós que brigamos tanto, lutamos tanto, fizemos vigília nos aeroportos, aqui dentro do Senado e na Câmara, para que essa decisão saísse. A decisão saiu, o governo está cumprindo a sua parte, manda para cá o projeto e o projeto não aprova. Aqui não há, como eu sempre digo, nesse caso específico, com certeza absoluta, porque daí não é nem consultar o plenário, não há divergência nenhuma entre o Executivo e o Congresso. É só votar. Os aposentados e pensionistas não podem esperar mais, senhor presidente, sobre um tema que já está discutido. Assim, faço um apelo para que a gente vote o PL número 2 de 2015, do Aeros, na próxima semana. Que não haja recesso parlamentar. Eu não consigo nem imaginar que a gente possa entrar em recesso sem votar apenas um projeto que é uma verba complementar que o governo mandou para pagar os idosos. Isso não é briga nenhuma de reajuste, não é nada. Decisão do Supremo, o governo está cumprindo a sua parte, mandou para cá e o Congresso não vota. Não tem como, senhor presidente, faço um apelo ao presidente da Casa
que na próxima terça-feira a gente vote os vetos e, consequentemente, vote também o projeto do Aeros, atendendo uma demanda da Justiça e do próprio governo, que às vezes aqui a gente não consegue votar porque há obstrução do governo. Não é o caso. O governo é totalmente favorável, que já mandou o projeto para casa. Senhor presidente, aproveitando ainda esse momento, eu quero destacar que o Ministério da Saúde publicou no dia 1º de julho passado a Portaria 30, que incorpora ao Sistema de Saúde SUS o transplante de células-tronco, hematopoéticas, entre parênteses, a partir da medula óssea, de sangue periférico ou de sangue de cordão umbilical. Isso, senhor presidente, é muito importante, muito positivo, pois com o transplante, os pacientes podem ter aumento de sobrevida, controlar as dores e até chegar à cura. Isso me faz lembrar o projeto que apresentei e que transformei em lei, o projeto número 12.104 de 2009. Esta lei institui o Dia Nacional de Luta pelos Direitos da Pessoa com Doenças Falciformes, 27 de outubro. Sempre acreditei que devia provocar essa reflexão. Esse é um tema, senhor presidente, de suma importância que pode salvar vidas. Em uma correspondência que recebi, o remetente diz: depois de muita luta, enfim saiu a publicação, senhor senador, e agradeço a Vossa Excelência pela sua parte, mas agradeço também ao Ministério da Saúde, da portaria que inclui a doença falciforme no rol de doenças passíveis de transplante de medula óssea. Agradeço muito, agradecemos por seus esforços pela nossa causa, eternamente gratos. Pois eu quero dizer, senhor presidente, claro que fico feliz em ver que os pacientes que sofrem com a doença falciforme, e registre-se, né, de cada 100, 90 são negros. Tem uma nova opção para o tratamento. Já havia estudos demonstrando um aumento na sobrevida de 2 anos em 90% dos casos transplantados. Pode ser pouco, mas para a vida, 2 anos sempre é bom e sempre é uma esperança que fica em mais 2 e mais 2. Em outros casos, percebeu-se que as pessoas com doença falciforme, na maioria a população negra, deixaram de utilizar a morfina. Tinha que usar a morfina antes para controlar a dor após o transplante. A partir da publicação da portaria, o Sistema Nacional de Transplante tem até 180 dias para incluir a doença falciforme em seu regulamento técnico, de forma a garantir o acesso gratuito dos portadores que se encaixarem em critérios ali definidos. As estimativas apontam, senhor presidente, que 25 mil a 50 mil pessoas no Brasil tenham essa doença. Ela apresenta alta morbidade e mortalidade precoce. O tratamento é feito com uso de vacinação nos primeiros 5 anos de vida, com profilaxia às infecções, uso regular de ácido fólico, medicamento para dor, uso de hidroxiureia e, em alguns casos, transfusões de sangue de forma rotineira. Creio que vale salientar que o procedimento é indicado para pacientes com doenças falciforme que apresente certas condições que constam na portaria. Como todos devem imaginar, o transplante de medula óssea é um procedimento bastante complexo, mas muito importante. O paciente transplantado praticamente zera toda a capacidade de respostas imunológica e, com isso, requer uma infraestrutura hospitalar que atenda a requisitos de segurança, como isolamento, e uma equipe multidisciplinar qualificada para garantir o sucesso do procedimento. De acordo com notícia publicada no Portal da Saúde, no final de 2014, o Ministério da Saúde publicou portaria onde consta que as medidas previstas resultarão no aumento do número de leitos para a realização de transplantes de medula óssea até 2016. A expectativa é triplicar os leitos existentes, passando de 88 para 250 a partir do incentivo financeiro
e o objetivo é ampliar a capacidade também de realização de transplante desta tão importante medida, que é o transplante de medula óssea. Outro doador, que não seja o próprio paciente, é o que se refere aqui. Senhor presidente, essas são boas novas do Ministério da Saúde, que muitas vezes aqui sou crítico, muitos me chamam de rebelde, me chamam de último dos moicanos, outros me chamam de último zumbi, nenhum nem outro, senhor presidente. Eu saberei sempre elogiar e saberei também ter a minha posição quando eu entendo que o tema deve ser aprofundado, expressando o meu ponto de vista. Mas nessa linha, senhor presidente, eu quero agora dar outro elogio, que é, me reportando mais uma vez, a sanção da presidenta do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Quero aqui registrar nesse momento, aproveitando essa sexta-feira, artigo de nossa autoria, publicado em diversos jornais do Brasil, entre eles jornais do Rio Grande do Sul, de Brasília e do centro do país, que trata do Estatuto da Pessoa com Deficiência com o título A Grande Jornada. No ano de 2000, senhor presidente, apresentei o Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei Brasileira de Inclusão, sancionado no último dia 6 de julho pela presidenta Dilma, num ato muito concorrido. Estavam lá em torno de 700 pessoas, a maioria pessoas com deficiência. O Estatuto, senhor presidente, que nós aqui aprovamos por unanimidade, aqui fica meus cumprimentos a todos os senadores e deputados, ele é um dos mais importantes instrumentos de emancipação civil e social dessa parcela da sociedade. Um documento que consolida as leis existentes e avança no princípio da cidadania. Nesta década e meia de tramitação, realizamos, senhor presidente, mais de 1.500 encontros, audiências públicas, seminários, consultas, conferências nacionais e regionais, com ampla participação da sociedade, de entidades e de pessoas com deficiência. Cerca de 46 milhões de brasileiros serão beneficiados com esse instrumento nas mais variadas áreas: saúde, educação, trabalho, habilitação, reabilitação, transporte, turismo, lazer, acessibilidade, em sua mais ampla garantia. Nos seus 127 artigos, temos os que penalizam aqueles que descumprirem o que consta no Estatuto. Alguns pontos de destaque: atendimento prioritário em situação de socorro, disponibilização de pontos de parada, estações e terminais acessíveis de transporte coletivo de passageiro, hotéis, pousadas, deve disponibilizar 10% de dormitórios com acessibilidade, reserva de 3% das unidades habitacionais que utilizarem recursos públicos, estímulos ao empreendedorismo nessa área, ao trabalho autônomo, de linha de crédito, entre outros investimentos que o Estatuto orienta, passa a exigir cumprimento na área da saúde, da educação, da sensibilidade de todo o complexo das cidades. Tudo isso, senhor presidente, representa um enorme avanço na qualidade da vida das pessoas. A entrada em vigor da Lei Federal 13.146 de 2015 não vai encerrar apenas a trajetória de um projeto de lei, mas será uma nova caminhada de um projeto de vida de pessoas quase invisíveis que até então eram esquecidas pela diversidade da própria história. O pensador Theodor Herzl, em sua obra Uma História Íntima da Humanidade, diz que vida alguma pode ser considerada plenamente vivida se não tiver se beneficiado de todos os encontros de que é capaz. Hoje, a esperança se sustenta, acima de tudo, pela perspectiva do encontro com novas pessoas. Eu acredito que esse desejo, que reside na alma de cada um de nós, por si só move montanhas e aproxima corações e gerações. A nossa gente vem, ao longo dos últimos anos, se encontrando consigo mesmo, por meio de respeito às diferenças e às próprias identidades de cada um. O Estatuto do Idoso, como os Estatutos da Igualdade Racial, da Criança e do Adolescente, o da Juventude, são divisores de água dessa revolução
ou por que não dizer dessa grande evolução, uma vez que deixaram suas marcas nesse belo momento da civilização brasileira, dos seus personagens reais, gente sofrida, de homens e mulheres, da floresta, dos campos, das cidades, das areias, do litoral, das favelas, das palacitas. Enfim, senhor presidente, é a nossa gente mais sofrida que é contemplada com esses estatutos. O Estatuto da Pessoa com Deficiência nasceu justamente nesses encontros de esperanças, dos anseios e sonhos de muitas vidas, das reflexões, do diálogo de pais, de mães, filhos, irmãos, tios, avós, amigos, namorados, namoradas, que lá atrás se entrelaçaram na busca de um mesmo horizonte, cumprindo um ideal, os mesmos caminhos, como assim faz, eu diria, lembrando agora um pouco o meu Rio Grande, mas saindo do Rio Grande para o resto do país, lembrando o vento que vai para o sul, faz seu giro e se encaminha para o norte. Creio que o Estatuto é uma forma de perceber o ser humano em sua força e, ao mesmo tempo, de sua fragilidade. Uma nova forma de compreender que a diversidade é um traço que não tem que separar as pessoas, mas uni-las num sentimento de identidade e pertencimento, de ir e vir pelos caminhos e os espaços. Caminhamos, escalamos montanhas, atravessamos rios, falquejamos sonhos e esperanças, estendendo a mão sempre para a diversidade, acreditando e tendo a certeza que cada um de nós não é um, cada um de nós é um coletivo, e o coletivo é um todo, dentro, aí sim, de cada um de nós. A vida faz que aprendamos, a vida, ela nos ensina que quando tudo parece estar errado, tudo está perdido, sempre haverá um sol nascendo. É claro que temos que fazer também para que esse quadro todo aconteça numa pintura iluminada pelo melhor artista. Temos que lapidar a pedra da sabedoria com muita maestria e muita paciência, ajustar seus ângulos e assim, calmamente, as boas novas nós iremos alcançar. O senador Telmário Mota, um político antigo, de muitos anos, me disse um dia, na política, Paim, tu tem que aprender 3 coisas. Quais as 3 coisas, meu amigo? E aqui, Floresciano Paixão, que já faleceu. Precisa ter paciência, paciência e paciência. Se você tiver paciência, paciência e paciência, nunca abra mão das suas posições, mas tenha paciência. Que o tempo, que é o Senhor da verdade, haverá de te conduzir para o patamar que a energia do universo entenda que é a mais correta. E é nesse sentido que eu vim hoje à tribuna com muita calma, depois de ter, confesso, rezado muito ontem à noite, pedindo que a energia do universo nos ajude aqui no Congresso, para que a gente faça o bem sem olhar a quem, que a gente consiga aqui aprovar leis que beneficiem realmente os que mais precisam e que a presidenta não fique só vetando. Não pode vetar, eu veto, eu veto e eu veto. E que a presidenta, na arte, que é uma arte milenar de fazer política, estabeleça mais diálogo com o Senado, com os relatores, e não só vete, 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 vete. Senador Telmário, eu disse ontem e vou repetir hoje, e depois vou passar e faço questão de uma parte de Vossa Excelência. Esse debate que tivemos aqui do idoso, eu fiz questão de mostrar para quem me perguntou, estado por estado em que tive a felicidade de dar entrevista. Não teve um voto contra. Todos os votos foram a favor, que o voto foi simbólico no projeto original. E é ali que estava o mérito do reajuste aos aposentados, conforme o crescimento do PIB. Ninguém foi contra. Então, uma matéria como essa, que no principal, que foi no mérito, nós aprovamos por unanimidade, exatamente como veio da Câmara. Aí foi por unanimidade. Depois, destaque, emenda é outra história, mas o projeto original, inclusive não foi destacado nada do que veio da Câmara, tinha bem claro isso. Nós queríamos introduzir uma outra oportunidade. Então, uma matéria foi votada por unanimidade, como é que agora, já de pronto, me sai, digamos, setores do governo dizendo que ela vai vetar?
Eu vou fazer muito apelo para ela que não vete, que converse com o Congresso, converse, enfim, com os especialistas na área. Eu diria que o gasto financeiro é zero. É zero. Eu até queria que não fosse, mas o PIB, infelizmente, não está bom. O PIB, se olhamos para 2 anos atrás, o que vai repercutir agora na frente, é zero e o outro é 1%. E o PIB dos próximos 2 anos deve ficar em torno disso. Então, no orçamento de 700 bilhões de reais, como é que alguém me disse que isso pode quebrar a Previdência? Meu Deus do céu! Eu estou falando no orçamento de 700 bilhões de reais. É aproximadamente 700 bi a 600 e poucos bilhões. E como é que um gasto no longo de 4 anos, poderá ser 5 bi? Não, como dizem, 5 bi por ano ou 9 bi por ano. Isso é irracional. Eu não quero nem... Como eu rezei bastante, eu estou me cuidando até nas palavras, né? E diz, não, tenha calma, paciência e paciência. Vamos dialogar, vamos ver, vamos chegar e vamos sentar efetivamente com tabela, com cálculo atuarial. Tem gasto ou não tem? E a lei só vale por 4 anos. Daqui 4 anos terá que ser votada outra lei. Por que não dialogar e já de pronto anunciar o veto? Não é a palavra da presidenta, deixo claro isso. Ela em nenhum momento disse que vai vetar. Ela disse que há uma discussão sobre o tema. E por isso que eu faço um apelo, os articulistas do governo. É inúmeras derrotas, uma em cima da outra. Foi assim no fator, foi assim agora, nesse momento. Eu digo no aspecto da visão de que poderíamos ter negociado ali já. E nas MP, e nos vetos que estão aí, por que nós não votamos os vetos até agora? Ninguém é contra o Aeros, por exemplo. Não se vota o veto porque há medo de perder os vetos. Esse é o mundo real. Senão teria sido votado. Mas o que dá para fazer? Porque agora o veto não se aprecia mais secretamente. Vamos sentar, vamos conversar, vamos ver o que é possível. Todos nós queremos o melhor para o país. O senador Racego Gás, que preside a sessão nesse momento, tem feito também um belíssimo trabalho. Vossa Excelência também. Eu acho que esse é o momento de fazer política. Política é falar, é conversar, é dialogar, é encontrar saídas. Não de quebra de braço, quem ganhou e quem perdeu. Não é isso que interessa. Senador, por favor, uma parte de Vossa Excelência. Senador Paim, eu estava atento, vendo o pronunciamento de Vossa Excelência, e Vossa Excelência falava dos estatutos. E eu queria fazer coro aqui com Vossa Excelência no sentido de que os estatutos dos índios, do índio, está há 20 anos na Câmara Federal e ele sequer mexe nesse instrumento tão importante para o nosso povo original. Então, eu queria fazer esse registro e aproveitar fazer um pedido, e vou formular um pedido oficial, estou encaminhando o ofício ao presidente da Câmara, que tenha sensibilidade em colocar esse assunto em pauta, que é da maior importância para 0,4% hoje da nossa população, que são os indígenas, 900 e poucos mil indígenas que nós temos hoje no país afora. Milhões. Então, deixa eu dizer uma coisa também, aproveitando. Vossa Excelência tem razão. Eu acho que é preciso, e aqui tem o senador Assi, que é líder do PDT, do meu partido, e é da base, que muitos assuntos estão deixando para ser discutido, senador Assi, já no último momento. Isso desagrega, isso desencontra, e o prejuízo acaba indo político para a presidenta, que já não está muito bem. Ela acaba recebendo a última missão do veto ou não veto. E aí tem aquele velho ditado, não adianta tu bater para depois tu assoprar. Só a expectativa do veto já cria um mal-estar, já cria um distanciamento, já cria uma rejeição, porque o veto, ele a priori, parece que está rejeitando aquilo que vai beneficiar o bolso de alguém. E se é uma coisa que dói muito, que não faz parte do corpo, é o bolso. Essa parte é extremamente dolorida. Às vezes dói mais que alguma parte do corpo. Então,
é importante que a gente tenha essa conversa com o Delcídio e outros líderes do governo, no sentido de que haja um alinhamento de discussão muito antes. Ulisses Guimarães já dizia, vamos primeiro alinhavar para depois se reunir e fazer a festa. Não que não se traga assuntos aqui para discutir, mas acaba a própria base se dividindo em debates que nós poderíamos estar de um lado debatendo com a oposição para aprimoramento do trabalho, porque a oposição ela é salutar e é necessária. É assim que eu entendo também. Ela é necessária porque ela aponta aquilo que, de repente, não está indo pelo caminho mais correto e ela acaba trazendo para o aprimoramento da questão. Então, é fundamental que haja essa discussão, mas que haja unidade, né, dos lados para poder as forças se equilibrarem. Que acaba sobrando e já ficou, parece, meio cômodo. Deixa. A presidenta decide no veto ou no veto. Então, e aí está criado o trauma, está criada a insatisfação, está criado o distanciamento, está criado cada dia mais, acumulando, né, só outras dificuldades para o governo quando nós temos coisas aí para estarmos abraçados. Mas Vossa Excelência falava das 3 coisas na política: paciência, paciência, paciência. Verdade. Isso me lembrou um cidadão casado. Ele chegou para a mulher dele e disse: minha esposa, eu hoje vou atrás de emprego. Não sei quando volto, mas eu vou atrás de buscar algo melhor para a nossa família. Agora, eu só te peço uma coisa: seja fiel comigo que eu serei fiel com você. E esse trabalhador foi embora. Chegou em certa fazenda, achou emprego, 20 anos ele passou nessa fazenda. E com 20 anos ele chegou ao patrão e disse: meu patrão, hoje eu não quero mais trabalhar, quero ir embora. Buscar meu dinheiro. E quando ele arranjou esse emprego, ele falou para o patrão: não me pague não, só me pague no dia que eu for pedir para sair. E assim o patrão fez. Com o recurso dele, guardou, e no dia que ele foi pedir, o patrão disse: você quer o dinheiro ou quer 3 conselhos? Vá para casa, pense amanhã, volte e me procure. E no dia seguinte, o empregado voltou e disse: eu resolvi aceitar os 3 conselhos. E o patrão disse: então você não quer o dinheiro? Quer os 3 conselhos? Quero os 3 conselhos. Primeiro, não desvie caminho. Cuidado. Às vezes, eu desviar um caminho, achar que ele é mais curto, ele pode ser o caminho da precipitação. Não seja curioso no mal. Isso pode levar a consequências muito ruins. E não tome decisão na cólera, no momento de raiva e de ódio. Está aqui 3 pães para você comer de retorno e um maior para você comer com a sua família. E o patrão foi embora, o empregado foi embora. Logo, andando, caminhando, foi a pé, 3 dias de viagem. Quando ele chegou a determinada parte do caminho, ele viu o desvio. Falou: opa, se eu for por aqui, o caminho é muito mais longe, eu vou por aqui. E pegou o desvio. No caminho ele se lembrou do conselho, voltou. No dia seguinte ele ficou sabendo que aquele desvio tinha uma armadilha para o primeiro que passar ali ser sacrificado. Se hospedou no hotel. À noite ele viu gritos, 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 gritos. Ele pulou da cama, levantou para ir lá. Quando ele caminhou, ele disse: opa, não posso ser curioso no mal. Recolheu. No dia seguinte, o dono do hotel perguntou: você viu os gritos ontem? Ele disse: eu vi. Você não foi ver? Ele disse: não, pois você foi o único, acho, que escapou, porque é um louco que grita que não vai, ele mata alguém que vai lá. E ele caminhou. Ao chegar perto da casa dele, que ele olhou a fazenda, a esposa dele estava abraçada com um homem. Aí ele falou: não aguento isso, vou tirar a vida daqueles 2. Aí se lembrou do conselho do patrão, falou: não, eu vou dormir, era finalzinho de tarde, eu vou dormir e amanhã cedo eu vou lá. E no dia seguinte ele chegou lá, quando a esposa viu, abraçou com todo o calor, todo o amor, todo o carinho. Ele então disse para ela: você fazendo isso comigo, 20 anos que eu fui, 20 anos eu fui fiel a você, e você não foi comigo? Ela falou: como que não foi, se eu estou lhe esperando?
E aquele homem que estava, disse, aquele é o seu filho que ficou na minha barriga. Então, ele abraçou a mulher, chorou e foram comer o pão, o quarto pão que a esposa dele. Quando ele abriu, estava todo o dinheiro do salário dele ali dentro. Ou seja, nessa caminhada política, onde se trata da vida de muitas pessoas, é preciso você ter esse grande exercício de paciência, essa mesma paciência que o senador Assis está tendo na presidência, e nos dá esse tempo e ouvir. Eu sinto a cada hora ele mais calmo, mais tranquilo, que ele tem tomado um chá e tem sido extremamente parceiro. Mas quero parabenizar Vossa Excelência. Obrigado, senador Telmário Mota. Eu acho que quase uma fábula, né, que Vossa Excelência conta, ela tem tudo a ver com esse momento que nós estamos atravessando, né? Ter essa responsabilidade, né, de não tomar decisões precipitadas, que eu acho que é isso que está acontecendo, que mandam para cá, eu confesso aqui, dialogando com Vossas Excelências, medidas provisórias que atingem o mundo do trabalhador, do aposentado, enfim, e até de empreendedores, eu fico sabendo pela imprensa. Eu tenho quase 28 anos de Congresso, fui oposição, sou da base e não consigo entender isso. Por que como aquelas duas MP que vieram no fim do ano, ninguém estava sabendo. Não dá, não é assim que a gente vai chegar num bom termo, em um caminho correto, adequado. Que eu sempre digo que quanto mais dialogarmos, mais discutirmos, mais haveríamos de encontrar caminhos. E caminhos do bem. Eu acho que alguém aqui, eu não consigo acreditar, nem que a oposição queira o mal do governo. Eu acho que alguém da base quer o mal do governo. Seria dar tiro no pé. A gente tem posições que entendemos que não são adequadas para aquele momento e poderiam ser modificadas. Quantas medidas chegam aqui e são alteradas? Mesmo essas MPs que chegaram aqui, foram todas alteradas, não ficou uma igual. E para que o desgaste, então? Para que o desgaste? Mesmo a discussão do fator. Não, nós vamos vetar. Está aí, para os próximos 2 anos, está construída a alternativa ao fator. E para que o desgaste, então, se por outro lado teve que assumir que não tinha como construir uma alternativa que não fosse de imediato aplicar a fórmula 85-95, que vai permitir que a mulher se aposente. Eu tenho que repetir, porque esse tal de 85-95, discuti aqui ontem com o senador Jorge Viana, discutíamos, não, esclarecíamos. Muita gente pensa que é a idade para se aposentar. Não é. É 55 anos mulher, 60 homem. 35 de contribuição homem, 30 mulher, para simplificar. Mas eu quero fazer meu último informe e vou deixar de sair do pronunciamento para, com ele, eu terminar, então, o meu tempo. E, senador Assir, se for preciso, depois eu me disponho até mesmo a presidir para ouvir o senador Telmário Mota, se Vossa Excelência tiver compromisso. Se não, eu faço questão de ficar no plenário e fazer uns 2 à parte nele também, com certeza, não com a mesma competência, mas contribuindo com o seu pronunciamento. Mas, senhor presidente, eu quero falar desse tema porque eu acho que é importante para todos nós. O Congresso Nacional encontra-se, uma vez mais, na iminência de ter que apreciar novo projeto de emenda constitucional, que visa alterar o sistema de pagamento de precatórios judiciais, assunto sobre o qual nós, parlamentares, já nos debruçamos por diversas vezes. Infelizmente, mesmo considerando os argumentos apresentados pelos defensores da nova proposta, que se preocupam em defender as finanças dos estados e municípios que governam, creio que podemos estar perdendo a oportunidade de corrigir um sistema cuja falência já foi amplamente constatada e sentida por grande parte da sociedade brasileira. Já há algum tempo tenho me preocupado e procurado auxiliar, dentro do possível, a partir dessa casa, na equalização da situação dos precatórios judiciais no Brasil. Faço isso por entender que o Estado não pode ficar empurrando indefinitivamente o cumprimento de suas obrigações, levando a população ao descrédito nas instituições. O Estado democrático de direito não pode conviver com a inobservância recorrente de decisões judiciais transitadas em julgados, consequentemente, em última instância, só que não é paga. Em termos de segurança jurídica, nada é mais desanimador para o cidadão do que se dar conta de que, mesmo após
uma longa batalha judicial, a decisão final do processo não é cumprida. Além disso, em muitos casos, o fracasso do sistema de precatórios produziu diversas outras injustiças, além de impactos sociais negativos e verdadeiros dramas pessoais e familiares da nossa gente, que vieram, inclusive, falecer e outros até mesmo cometer o suicídio. Outros ficam ainda em condições precárias, sem receber o que é deles. Já foi decidido. Vou lembrar de novo Aeros, já está decidido. E o governo manda para cá, e infelizmente pelo Congresso não votar, eles não recebem. Aí eles me perguntam, rapaz, ganhamos ou não ganhamos? Ganharam. O governo mandou o projeto? Mandou. E por que eu não recebo então? Porque tem o tal de veto na pauta e você não está recebendo. Estou dando um exemplo. E com os precatórios é pior ainda. Em outras ocasiões, a angústia foi transferida para os dependentes, pois com o falecimento do titular do crédito, os sucessores perderam o direito à preferência no pagamento do precatório, ficando obrigados a reiniciar de novo a fila de espera. A fim de buscar uma solução definitiva para o assunto, e mesmo para, pelo menos, reduzir essas distorções, como essa que mencionei aqui como exemplo, em relação aos dependentes, porque muitos já faleceram, apresentei inúmeras propostas de emenda à Constituição que ainda se encontram em tramitação nessa casa. Em 2013, no entanto, a situação parecia que começava a se alterar, a partir de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que considerou inconstitucionais diversos dispositivos da Emenda Constitucional 62 de 2009, que ficou conhecida como a Emenda do Calote. De fato, naquela oportunidade, a Corte Suprema entendeu que a alteração promovida pela Emenda 62 seria parcialmente inconstitucional, já que o texto afrontava determinadas cláusulas pétreas da Constituição que eu ajudei a escrever, tais como as de garantia de acesso à justiça, de independência entre os poderes e da proteção ao quê? A coisa julgada. Julgada em última instância paga, tem que pagar. Que Estado democrático de direito é esse? Que eu vou à última instância do judiciário, o judiciário diz, pague-se, e não pagam. Aí, claro, só resta morrer e os dependentes continuam chorando a perspectiva de receber um dia aquilo que já foi julgado. Assim, senhor presidente, desde então, vemos que a Corte Constitucional reagiu à tentativa de se ficar empurrando, sem limite, o pagamento de precatórios, ainda que tal modificação no sistema de pagamento estivesse amparada em emenda constitucional. Ocorre que a decisão do Supremo Federal, de 2013, embora tenha contido a metodologia de pagamento introduzida pela Emenda Constitucional 62, não teve o poder de equacionar o problema, pois permaneceu uma incerteza de como, de uma hora para outra, estados e municípios iriam honrar as suas dívidas. Na prática, senhor presidente, infelizmente, o que parecia uma solução ficou no campo de eu acho que sim, eu acho que não, a alteração do regime anterior. Uma vez que estados e municípios ficaram no aguardo de que o Supremo Tribunal Federal viesse a modular os efeitos da sua parcial declaração quanto ao direito assegurado de temas transitado e julgado. Então, em 25 de março deste ano, a Corte Suprema, ao concluir o julgamento que modulou os efeitos da decisão parcial da Emenda 62, determinou que até 31 de dezembro de 2020, estados e municípios quitassem em parcelas de 1,60 avos do valor total todo o estoque de suas dívidas judiciais, incluindo os novos precatórios que fossem expedidos até o final desse prazo. Ou seja, a decisão do Supremo é no sentido de que, em dezembro de 2020, não haja mais estoque, iniciando a partir daí o cumprimento do que termina o artigo 100 da Constituição da República, que é o pagamento do precatório dentro do exercício financeiro seguinte, aquele em que tenha sido expedido. Apesar da sistemática imposta pela Suprema Corte não afetar a maioria dos estados e municípios brasileiros, a decisão desagrada aqueles que terão que comprometer nos próximos anos um volume maior de recursos para a quitação das dívidas
que eles têm que pagar. Gostou ou não gostou, vai ter que pagar. Por essa razão, e com o apoio de parlamentares de diversas legendas, é que foi apresentado no início na Câmara dos Deputados a tramitação da proposta de emenda 74 de 2015, que, em resumo, diz o seguinte: letra A. Adotar como limite de comprometimento da parcela de 1,60 avos a média dos últimos 5 anos imediatamente anteriores. B. Permitir que a parcela que ultrapasse esse limite seja financiada por meio da realização de operação de crédito que estariam excepcionalmente incluídas nos limites globais do endividamento. C. Autorizar o levantamento de depósitos tributários em favor do poder público no patamar de até 75%, D. Admitir acordos com deságio de até 40%. A Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, em nota técnica expedida em 28 de junho de 2015, critica a PEC 74, aponta que, ao concordar com a redução do comprometimento orçamentário mensal fixado pelo Supremo, o projeto, por outro lado, não estabeleceu nenhuma sanção em caso de o administrador não lançar mão dos recursos adicionais angariados pelo levantamento dos depósitos judiciais ou por financiamentos que extrapolem o limite global de endividamento para quitar as precatórias. Em outras palavras, simplificando, a OAB alerta para o fato de que, em tese, já que não há sanção pela inadimplência, o gestor público poderá utilizar recursos oferidos com o levantamento de depósitos judiciais com financiamentos excepcionais para satisfazer outras necessidades, deixando, lamentavelmente, de efetuar o pagamento dos precatórios nos limites mensais estabelecidos pelo Supremo. Ainda diz a OAB também revela preocupação de que as normas possam gerar descontrole nas finanças de estados e municípios que hoje honram regularmente seus precatórios e as requisições de pequeno valor. Nesse sentido, a entidade assinala que a inclusão de norma no corpo permanente da Constituição, autorizando a contratação de operações de crédito excepcionais, abre a possibilidade que estados e municípios que hoje, repita-se, quitam tempestivamente seus débitos fazendários, passassem a contrair financiamento anuais e sucessivo toda vez que o limite médio dos últimos 5 anos fosse ultrapassado. Por fim, na referida nota técnica, a OAB apresenta a sugestão de alteração ao texto da PEC 74, as quais, no seu entendimento, estariam aptas a corrigir e garantir o direito do que tem a receber. Não tenho dúvida, senhores e senhoras senadores, de que o tema é complexo, como viram aqui pela própria leitura que fiz. Contudo, receio que por trás dessa complexidade se esconde o desejo de frustrar o objetivo, a meu ver, mais relevante, que é o de jogar, mais uma vez, uma pá de cal nessa situação que atinge centenas de milhares de brasileiros e brasileiras. Não estou com essa afirmação insinuando que haja qualquer tipo de intenção oculta por parte daqueles que propuseram a chamada PEC 74. Mas receio, porém, de que ao reiniciar uma discussão já pacificada pela alta corte do país, estamos repetindo erros do passado. Em verdade, senhor presidente, segundo o cálculo do Conselho Nacional de Justiça, existe hoje cerca de 1 milhão de credores que têm direito a receber de estados e municípios valores que montam 97 bilhões. E, por isso, toda essa enrolação, e aqui eu vou terminar, senhor presidente. Não podemos, portanto, deixar que essa bola de neve continue a girar sem controle e o povo não receba o que ele tem de direito. Por fim, quero dizer que, em qualquer hipótese, minha posição será sempre a de pôr fim nesse passivo enorme e injusto, que, como já disse, em nada ajuda a nação e traz prejuízo para 1 milhão, no mínimo, serão mais no futuro, eu poderia dizer a milhões de brasileiros. Queremos consolidar as instituições democráticas, mas queremos também que as instituições operem, trabalhem, votem, julguem e atendam o interesse da população brasileira. Era isso, obrigado, senhor presidente, e obrigado pela tolerância. Cumprimentos. Se puder, na íntegra, que foram tantos que eu comentei aqui na tribuna. Vossa Excelência será atendido na forma do regimento.